Oi, gente, eu sou Tatiana Roque e vou falar hoje para vocês de neoliberalismo. O que significa, afinal, essa partícula neo no conceito de neoliberalismo? E vou falar disso usando a teoria do Michel Foucault, que ele escreveu mais ou menos no final dos anos 70. O neoliberalismo é uma doutrina, é uma teoria, um conjunto de textos produzidos mais ou menos a partir de meados dos anos 30 até os anos 60, 70. E em duas situações mais específicas, uma delas na Alemanha e outra nos Estados Unidos. Na Alemanha, como reação a uma série de políticas que foram colocadas em prática durante a República de Weimar, o nazismo e a reconstrução do pós-guerra, e nos Estados Unidos, em reação ao New Deal, que foram políticas de intervenção estatal na economia colocadas em prática por Roosevelt para combater os efeitos da crise de 29 e continuadas depois por alguns governos democratas, como Truman. Em ambos os casos, o que estava por trás era uma ideia defendida por Keynes, em que para recuperar a economia, é necessário uma certa intervenção estatal, uma certa planificação e um certo dirigismo da economia. Então, esses eram aspectos das políticas econômicas colocadas em prática na época, contra os quais o neoliberalismo vai se insurgir. Então, a gente pode dizer que o grande adversário doutrinal do neoliberalismo é o keynesianismo. O neoliberalismo ele vai renovar uma visão muito característica do liberalismo do século XVIII, que é a própria ideia do que é o mercado. O liberalismo vê o mercado como regido por leis naturais. Deixado à sua própria sorte, ele funciona, não precisa nenhuma intervenção. A noção de mão invisível do Adam Smith é um exemplo disso. E o liberalismo, ele se caracteriza, além disso, por enxergar o mercado como um espaço de trocas que funcionam segundo as necessidades humanas. O neoliberalismo vai mudar essa visão sobre qual é a base da economia. A base da economia não vai mais ser o mercado como um espaço de trocas, e sim vai ser a concorrência. Vai ser uma sociedade onde os homens livres podem concorrer. Essa é uma das grandes transformações que o pensamento neoliberal opera em relação ao liberalismo do século XVIII. A noção de concorrência se torna fundamental e, além disso, a concorrência ela não é mais vista como um dado natural. Ela não funciona naturalmente se a sociedade for deixada à sua própria sorte. É preciso alguma ação governamental sobre a sociedade para que a concorrência se dê da maneira ótima, da melhor maneira possível. Por isso que interessa muito a Foucault a teoria do neoliberalismo, porque ele vê o neoliberalismo como uma forma de governo. E a gente sabe que para Foucault é muito importante o pensamento sobre as diferentes formas de governo, sendo que a forma de governo não é a forma de um governo estatal sobre os seus governados, e sim o modo como se dão as relações entre os indivíduos na sociedade e entre os indivíduos e os governantes. Le pouvoir, c'est des relations. Le pouvoir, ce n'est pas une chose. Une relation entre deux individus et une relation qui est telle que l'un peut conduire la conduite d'un autre, ou déterminer la conduite d'un autre, la déterminer volontairement en fonction d'un certain nombre d'objectifs qui sont les siens. Autrement dit, quand on regarde ce qu'est le pouvoir, c'est l'exercice de quelque chose qu'on peut appeler le gouvernement, au sens très large. O neoliberalismo coloca em prática uma política de sociedade. Como gerar uma sociedade na qual a concorrência possa se dar da melhor maneira possível. E algumas políticas de Estado atrapalham que isso aconteça. Por exemplo, o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social foi colocado em prática para compensar algumas perdas do pós-guerra e para gerar uma equalização na possibilidade de consumo, além de compensar riscos com a perda do emprego, de saúde, de envelhecimento da população, etc. A concorrência, ela precisa, ao contrário, de algumas diferenças. Ela precisa que algumas pessoas tenham emprego, outras não. Elas precisam que pessoas ganhem mais do que outras. Elas precisam de variação nos mecanismos de preço. Ou seja, para que a concorrência possa se instalar, é preciso algumas diferenças dentro da sociedade que são prejudicadas pela equalização gerada pelas políticas do bem-estar social.
Políticas neoliberais podem até conceber alguma redução da pobreza, mas não medidas de combater efetivamente a desigualdade. O neoliberalismo, ele produz, então, modos de intervir no meio ambiente social, no contexto social, para facilitar a dinâmica da concorrência. A sociedade não é mais vista, portanto, como no liberalismo, como um grande supermercado, onde as pessoas trocam os bens que vão satisfazer as suas necessidades. Não, a sociedade passa a ser vista como um ambiente em que diferentes empresas competem entre si. E quem são essas empresas? São os próprios indivíduos, que vão ser guiados nas suas condutas sociais a partir das leis da concorrência. Por isso que o Foucault diz que o neoliberalismo, ele cria essa figura do empresário de si, ou seja, ele multiplica as instâncias em que a dinâmica concorrencial da empresa se dá e o indivíduo passa a ser visto como um empresário que concorre no mercado com outros empresários. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei e se inscreva no canal.